palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas. Mas uma coisa que é muito importante para nós, que nós temos que tomar muito cuidado, é que nós temos que tomar cuidado como está o nosso coração. Olha só o que a Bíblia nos fala. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve também em Cristo Jesus? Como que Jesus ele se portava diante das adversidades? Como ele se portava diante das lutas, diante das aflições? Como? Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele sabe tudo que nós temos que fazer. Ele veio e nos deu exemplos de como fazer. Quando Jesus estava aqui na terra, ele sentia dor, ele sentia tristeza, ele sentia raiva, ele sentia tudo. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não foi achado nele pecado. Ele foi tentado em tudo, assim como eu, você, assim como todos nós. Ele foi tentado, mas nele não se achou culpa. Olha só, no versículo 6, sendo em forma de Deus, ele não teve o quê? Por usurpação, ser igual a Deus. Ele não considerou que era algo importante ele ser igual a Deus, algo que ele deveria se apegar. Antes o quê? No versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Ele se esvaziou, ele tirou aquilo, toda aquela que poderia ser um orgulho, uma prepotência, tipo, eu sou Deus, e você quem é? Ele não teve esse sentimento em si, mas ele aniquilou-se a si mesmo, ele se esvaziou da sua glória. Para quê? Para se fazer semelhante a nós, para nos dar o exemplo, para morrer na cruz por nós. Versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediência até a morte, e morte de cruz. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus o quê? Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha que coisa forte. Jesus, ele não tinha o orgulho atrelado a ele. Ele não se apegou ao quê? Ao que ele poderia se apegar. Ele era Deus. Ele criou todas as coisas. Ele tudo formou. A Bíblia fala que ele é o dono do quê? Do ouro e da prata. Ele podia se apegar àquilo, mas ele não colocou isso no seu coração. Ele se esvaziou e ele veio aqui como servo. Jesus, ele poderia ter vindo para ser servido pelos outros, mas não, ele serviu. Quando os discípulos estavam à mesa ao redor da Santa Ceia, o que aconteceu? Eles estavam olhando, quem que vai lavar os nossos pés? Naquele tempo, isso era uma questão que era o menos importante. Normalmente era um escravo que fazia isso, que ia lá e lavava os pés dos seus senhores, ou aquele que tinha menos importância. O menor da casa é que sempre fazia aquilo. Ele lavava os pés, antes da refeição, antes de qualquer coisa, antes de entrar na casa inclusive. E aí eles se perguntando quem que ia, quem que não ia, Jesus apareceu com a tigela de água e a toalha. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele limpou os pés, ele lavou. Ele assumiu aquela posição. Tanto que o Pedro, ele ficou escandalizado. Ele falou, não, que isso, que absurdo. Mestre, você nunca vai lavar os meus pés. Por quê? Porque era uma posição de servo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, nos dando o exemplo. Nós não temos que nos apegar àquilo que nós somos no passado, ou àquilo que nós somos no presente. A Bíblia ela nos conta que a soberba, o orgulho, ele precede a queda. Há uma coisa muito interessante, lá na Coreia do Sul. Alguém já ouviu falar desse país? Na Coreia do Sul, já faz alguns anos, o presidente de lá era cristão. Ele era obreiro da igreja. Você estava num culto aqui, aí de repente o presidente está passando o envelope, está ali atendendo os outros, está orando pelas pessoas. Por quê? Aquilo era servo. Eu lembro de um testemunho de uma irmã que ela contou ali na igreja. Ela chegou na igreja, uma igreja de bairro, não foi aqui na sede. E ela conta que um dia ela entrou na igreja, não era um horário de reunião, e ela viu uma irmã, uma obreira, estava lavando o banheiro. Mas ele conhecia aquela obreira. Sabe quem era ela? Era a juíza que estava julgando a causa dele. A juíza estava lavando o banheiro. Aí ele falou, ô doutora, excelentíssimo, o que é isso? Tal. Aí ela falou, não, aqui eu sou obreira, aqui eu sou serva de Deus.
Nós não temos que nos orgulhar. O orgulho, ele nos destrói, ele nos causa a queda. Nós falamos algumas semanas atrás sobre o Saul. Sempre estão falando do Saul. O Saul, ele deixou o orgulho tomar conta do coração. Ele não quis se dobrar. Ele não quis quebrar aquele mal. Ele caiu, foi destruído. A Bíblia fala que aquele que não que ele endurece a cerviz, ele não aceita a correção, ele não faz assim, ó. Cerviz é isso aqui. Ele é destruído repentinamente, sem que haja restauração para ele. Olha que coisa séria. E Jesus, ele teve o quê? Ele não teve isso. Volta no versículo 5. Que haja em nós, Filipenses 2:5, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você precisa desse sentimento. Você precisa ser como Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, por favor, ali no plasma. Sede meus imitadores, como eu também de quem? De Cristo. Nós temos que imitá-lo. Nós temos que ser a sua imagem e semelhança. Ele nos criou para isso. Nós temos que andar como Cristo também andou. Amém? Vamos agora aqui para 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. O versículo 4. Jesus, ele é Deus. Deus, ele é amor. A Bíblia nos ensina isso. O amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus, ele está sobre todas as coisas. Então, o amor, ele é o quê? É sofredor, é benigno, ele tem boa intenção, ele é bom. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece. O que é que acontece? O que ali está dizendo? Ali é a descrição do amor. O que é amor? O que é realmente amar? É aquilo. E amar é Deus. Deus, ele tem isso com ele. Ele é o próprio amor. Ele é o amor que excede todo o entendimento humano. Coloca, por favor, na versão NVI, por favor, aqui no plasma. Na versão NVI. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, ele não se orgulha. Próximo versículo. Ele não maltrata, não procura os próprios interesses. Ele não se ira, não guarda rancor. Ele não busca os próprios interesses. Ele não olha para ele próprio. Ele olha para quem? Para outra pessoa. É por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Porque a pessoa ela só olha para quê? Só olha para o próprio umbigo. Só olha para si. E não é assim que funciona. A vida a dois, a Bíblia fala que os dois eles são uma só carne. Quando os dois casam, eles são uma só carne. Eles não têm, a Bíblia fala que se o homem, ele ama a si mesmo, ele alimenta o seu corpo. A mulher agora passa a ser o seu corpo, ele tem que cuidar dela. Assim, vice-versa. Eles têm que cuidar mutuamente um do outro. Por quê? Porque o amor não procura os próprios interesses. Ele não se ira, não guarda rancor. Quantas pessoas estão guardando rancor? Estão guardando coisas do passado. E infelizmente isso afeta os seus relacionamentos hoje. Afeta as suas finanças. Afeta tudo na sua vida. Porque você não quer deixar o passado para trás. Próximo versículo, por favor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Próximo versículo. O amor nunca perece. Pode voltar na versão ARC, por favor? A versão que nós usamos. O amor nunca falha. Em outras versões, o amor nunca acaba. Nós temos que olhar muito bem. O amor, ele nunca acaba. Aqui é a descrição do amor. Ou melhor, a descrição de Jesus. A Bíblia fala para nós sermos os seus imitadores. Então nós temos que ser isso. Nós temos que ter isso no nosso coração e na nossa maneira de viver. Porque senão, olha só, estamos em falha. Senão pode acontecer, vai acontecendo várias coisas. Vamos enfrentando batalhas, enfrentando guerras. O que vai adiantar? Não vamos vencer. Vamos deixar o diabo, ele fazer o quê? Nos dominar. Nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. A Bíblia ela nos conta, aqui em Mateus capítulo 26, um caso muito importante. É bom a gente analisar a vida de Jesus. O que Jesus ele fez aqui? Ele é o nosso exemplo, então nós temos que observá-lo. Quando o pai, eu sempre falo esse exemplo. O pai, ele tem ali um filho pequeno. Quantos aqui são pais? Quantos aqui? Aqui, bastante. É isso aí, pai e mãe.
glória a Deus. Você percebe, quando o filho ele é pequeno, o que acontece? Ele imita os pais. Quando você vê, você percebe, o marido às vezes anda assim. Aí a criança daqui a pouco está imitando, tá andando ali, igualzinho. Está fazendo igualzinho o pai. Por quê? Porque ela está observando. Aquele é o exemplo para ela. E ela vai tomando isso para ela e ela vai imitando. É isso que você tem que fazer com Jesus. Analise o que ele fez. Analise como ele agiu nas mais diversas situações. Aqui é um caso muito curioso. No capítulo 26, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Quem que ele estava falando aqui? Quem que ele estava falando? Ele estava falando com Judas. Volta no versículo 47, por favor. Versículo 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões do povo. Versículo 48. Pode ir indo nos versículos. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. Rabi é mestre. E o beijou. E aí, olha a reação de Jesus. Jesus já sabia de tudo isso. Ele já sabia que Judas estava traindo ele. Ele mesmo falou para Judas, falou entre os 12, um de vocês vai me trair. Quem que vai trair, mestre? A quem eu der esse bocado molhado, quem der esse pedaço de pão. Ele deu para o Judas. Depois disse: Judas, o que você faz, faça rápido. E aí Judas chega com toda aquela multidão. Aquele povo estava com espada, estava com porrete, tinha algema, tinha aquelas cordas para amarrar Jesus. Você imagina o rosto daquelas pessoas. Você acha que elas estavam sorrindo? Não. Elas estavam com o rosto agressivo. Elas estavam prontas para lutar, prontas para batalhar. Senão elas não teriam ido com armas. Mas o que Jesus olhou e disse: amigo, aqui vieste. Ele ainda olhou para Judas com um olhar de amor. Ele não mudou por causa do Judas. Ele não mudou o jeito de agir, o jeito de amar por causa de Judas. Judas o traiu. E foi uma traição avassaladora. Judas não era qualquer um no meio dos discípulos. Ele era um homem importante, um homem de confiança. Tanto que a Bíblia fala que ele cuidava do quê? Da bolsa, do tesouro. Tinha ali as ofertas, tudo. Ele que administrava, ele que cuidava dessa parte. E ele foi traído. Jesus traiu. Judas traiu Jesus. Olha que coisa séria. Jesus sabia de tudo isso, mas ele não mudou por causa disso. Ele ainda assim amou Judas. Ele ainda assim mostrou a Judas o que era o amor. Ele não se irou. Ele não ficou alterado. Não. Jesus estava em paz. Jesus estava tranquilo. Jesus ele mostrou, inclusive, quando eles vieram prendê-lo, que ele tinha poder para destruir. Sabe por quê? Quando eles vieram, a primeira coisa que Jesus falou para eles: a quem vocês procuram? Eles falaram: Jesus de Nazaré. Ele falou: sou eu. Só dele falar, sou eu, todos caíram por terra. Esse é o tamanho do poder de Deus. Isso aconteceu uma segunda vez e depois aconteceu tudo isso. Jesus ele permitiu. Jesus sabia que era necessário, mas olha só que coisa séria. Ele não mudou por causa disso. Ele não deixou de ser amor por causa do que o Judas fez. Você tem que tomar cuidado. Como você age com as pessoas que te traíram, com as pessoas que viraram as costas para você. Você tem que liberar o perdão. Mostrar a eles o amor de Deus através de você. Você tem que mostrar que Cristo vive através de você. Teve uma vez, uma pessoa fez um grande mal para mim. Um grande mal. E eu fiquei muito chateado na época. Eu já estava andando com Deus, mas ainda estava caminhando. Eu era bem jovem ainda. E aí, eu lembro que nessa luta, nessa dificuldade, eu fui falar com Deus, fui orar. Eu estava orando, falando com Deus, e Deus ele me deu uma palavra muito forte, que entrou no meu coração de uma maneira avassaladora. Ele disse para mim: por que você está desse jeito? Por que você está triste assim? Você também me traiu muitas vezes, mas eu te perdoei. Você não consegue fazer o mesmo? Isso entrou no meu coração de uma forma, porque ele me perdoou, ele perdoou você. Nós pecamos todos os dias nós traímos Jesus, mas ele nos perdoou. Ele mostra para nós essa face de misericórdia. Ele ainda continua nos amando, mesmo com o erro. Ele continua não desistindo de nós. Olha só, vamos lá. Agora para Mateus
capítulo 14. Mateus 14. Versículo 14 também. Mateus 14, 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de uma íntima compaixão, para com ela curou os seus enfermos. Sabe qual é o contexto dessa passagem? Aconteceu uma coisa muito trágica. O João Batista havia sido preso e morreu. Ele foi preso e morto. O Herodes matou ele, cortou a cabeça e tudo mais. Essa história não vamos aprofundar hoje. Mas os discípulos de João pegaram o corpo dele, enterraram e foram anunciar para Jesus. João era primo de Jesus, era família. Jesus, quando recebe aquela notícia, o que ele faz? Ele decide ir para um lugar isolado, um lugar à parte, para orar, para buscar a Deus. Mas as multidões não queriam saber. As multidões tinham seus enfermos, as multidões tinham seus perturbados. Elas precisavam de ajuda de Jesus. E aí o que elas fizeram? Foram até lá no lugar deserto, foram até lá, e Jesus, quando viu aquela grande multidão, teve íntima compaixão dela. E fez o quê? Curou, libertou. Ele fez ali o que ele sempre fazia. Ele fez ali o que Deus faz, o amor de Deus. Jesus estava passando por um momento difícil? Estava. Quantos aqui já perderam um parente? Eu já perdi um parente. Você já perdeu? Você sabe como é. Jesus, ele estava se sentindo assim, eles precisavam de um tempo a sós com Deus. Ele precisava de um tempo a sós com o Pai. Mas o que aconteceu? Aquela multidão veio, ele ensinou, ele pregou, ele fez a multiplicação dos pães, dos peixes, alimentou aquela multidão. E aí, vamos pular para o versículo 22. E logo ordenou Jesus, os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. No final da reunião aqui, sempre, normalmente, eu, o outro pregador, ele vai ali para a porta para cumprimentar os irmãos, orar por eles e tudo mais. E aí um obreiro, um outro reverendo, termina aqui a oração, ora aqui com o pessoal e despede o povo. Jesus falou, eu vou fazer isso. Aí ele foi ali despedindo o povo, abençoando as pessoas. E quando eles foram todos, os discípulos já estavam longe, já estavam no barco. Ele fez o quê? O que Jesus fez? Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Mesmo com toda aquela multidão, mesmo com toda a dor, com tudo o que ele estava sentindo naquele momento, ele não deixou de orar. Ele não deixou de buscar a Deus. Sabe por quê? Porque quando você vai deixando essas coisas entrarem no seu coração, você vai deixando as coisas acumularem, uma hora não dá mais. Jesus, ele precisava estar em comunhão com o Pai. Ele precisava derramar o seu coração diante do Pai. Ele precisava desse momento com Deus. Para quê? Para que ele continuasse bem. Para que ele estivesse em condição de abençoar o povo. Mas Jesus, mesmo com aquela dificuldade, ele não deixou de buscar a Deus. Ele não deixou de ajudar as pessoas. Por quê? Esse é o amor. É isso que nós devemos imitar. Às vezes você não está legal. Você não está num dia bom. Às vezes você está sofrendo. Mas tem pessoas que precisam do seu bom testemunho. Tem pessoas que precisam que você mostre Cristo para elas. O pastor Jaime sempre dá um exemplo. Às vezes você está com câncer, está com um problema sério de saúde. Aí você vai falar com o obreiro, vai falar com o pastor. Aí fala, pastor, eu estou com câncer. O pastor olha e fala, eu também. Não. O que ele faz? Ele vai orar. Não importa se ele está com câncer, ele está com o mesmo problema ou até mais sério. Ele vai orar, ele está falando, não, está na mão de Deus. Deus está cuidando de mim, Deus está abençoando. Ele vai lá, vai orar por você e Deus vai abençoar. Mas por quê? Porque esse é o sentimento que havia em Cristo Jesus. Ele era tomado pela íntima compaixão. Ele era tomado por esse amor. Ele era tomado por isso que o movia. Ele foi até o monte. Ele também buscava a presença de Deus. Mas por quê? Jesus, ele não era Deus? A Bíblia fala que Deus é dividido em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são um só. Como isso? Irmãos, a gente pode explicar de muitas formas. Mas é melhor a gente colocar primeiramente, crer. Creia, a palavra de Deus está dizendo, não sou eu. A palavra de Deus, ela nos mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os 3 são um só. Eles 3, eles agem em conjunto. E nós temos que crer, porque a palavra diz, simplesmente assim. Mas o ser humano também é dessa forma. Olha só, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. São 3 em um só. Você é uma pessoa só ou são 3? Não, mas você age, são 3, é uma forma de explicar. Mas enfim,
ele estava ali buscando a Deus. Ele não deixou com que aquela luta tirar ele da presença de Deus. Ele não deixou isso acontecer. Quando você deixa as coisas acumularem, você não entrega a Deus, você não anda com o Senhor, o que acontece? Pode colocar a primeira imagem, por favor, reverendo Luiz? Vai colocar uma imagem, olha só que coisa feia. Não sei se está aparecendo muito ali na televisão, mas isso aí é um lago. É uma água parada. Eu expliquei há algum tempo atrás o significado de mágoa. Mágoa é má água, água parada. Fica ali, apodrece. Fica isso aqui, ó. Olha que coisa feia. Misericórdia. Quem quer isso no seu coração? Quem quer isso na sua vida? Fala assim, Deus me livre. Deus, ele não quer isso. Mas quando você ora, quando você busca Deus, quando você não deixa isso dominar, olha o que acontece. Próxima imagem, por favor. É bonito? Tenta adivinhar qual rio é esse. Essa foto eu que tirei. Pode falar? Não. Esse aí, acredite ou não, é o rio Tietê. Esse é o rio Tietê. Só que lá, perto da nascente, lá em Salesópolis, eu dirigi um trabalho, estava ali bem em frente desse rio. Mas olha só como está. Por quê? Porque ele vai se renovando. Até aqui na cidade, fica um pouco mais sujo ele, é claro. Mas se deixar ele se renovar, ele com o tempo, ele volta a esse estado. Por quê? Porque ele está se purificando. Porque ele está se limpando. É isso que acontece quando você ora, quando você busca a Deus, você se purifica. Você limpa o seu coração, você limpa a sua vida. Você mostra o quê? Que você está com o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, vamos para João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 13. Essa é uma passagem muito conhecida. Jesus, ele foi fiel aonde? Em tudo. Ele amava as pessoas, ele mostrou para nós esse amor em várias atitudes. Ele nos deu o exemplo, mas ele também nos mostrou o quê? O zelo que nós temos que ter com a casa do Senhor. O zelo que nós temos que ter com o cumprimento da palavra. Olha só o que aconteceu. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 12. Pode ir nos versículos. E achou no templo que vendiam o quê? Bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrangue, tipo um chicote, com cordéis, com cordas, lançou todos fora do templo, bem como bois e ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Pode ir próximo. E disse aos que vendiam pombos, tira daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Vai no próximo. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O quê? O zelo da tua casa me devorará. Esse zelo consumia Jesus pelo cumprimento da palavra de Deus. Ele não tinha paz no seu coração se ele não cumprisse o que tinha para fazer, que era a missão, que era o que Deus deu para ele. Jesus, em momento algum você vai falar ele falando assim, eu quero umas férias, eu vou descansar um pouco, eu vou lá. Não, ele ia e fazia a obra de Deus. Ele tinha seu momento de descanso, é claro que tinha, ele era humano, né? Ele era 100% Deus, 100% homem. Ou seja, ele precisava descansar, precisava comer, ele tinha ali as suas necessidades, isso é óbvio. Mas o que a Bíblia nos está ensinando? O zelo pela tua casa me devorará. Ele tinha um zelo pela presença de Deus. Ele tinha um zelo para cumprir a palavra de Deus. É isso que nós temos que ter. Temos que ter esse zelo no coração para fazer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz para que você perdoe o seu próximo, não espere, faça logo. Se a Bíblia fala que você tem que amar o próximo, ame. Se a Bíblia fala que você deve abandonar o pecado, tira ele da sua vida. Não deixe para depois, tem que ser agora. Você não pode deixar para depois. Você tem que andar como Cristo andou. Eu sei que é difícil. Às vezes você está perguntando, como que eu vou ser como Jesus? Jesus é Deus, Jesus é perfeito, Jesus é santo. Ele nunca pecou, ele nunca cometeu pecado. Como eu posso andar como ele? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Muitos dizem que é impossível você andar em santidade. É impossível você ser perfeito. Ora, então Deus foi injusto. Porque ele disse, sede santos como eu sou santo. Sede perfeitos como eu sou, como o Pai, como o vosso Pai é. Ele nos pediu algo impossível? Não. É algo impossível para o homem, mas para Deus não. Como assim? Ele cria isso em você.
Vamos agora para Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 21. Romanos 7, 21. Está aqui o João, vai ali para o Atos, depois Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Eu acho, então, esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O que Paulo estava dizendo aqui para nós? Que ele queria fazer o bem, ele queria cumprir o que a palavra de Deus dizia. Ele queria ser santo, queria buscar a Deus. Mas dentro dele, no seu interior, o que ele sentia? Ele não conseguia. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele lutasse para isso, ele ainda sentia que estava incompleto, que não conseguia. Ele não conseguia 100% cumprir o que a palavra de Deus dizia. Quando a palavra diz que nós devemos orar, a carne quer o quê? Ah, não. Deixa para depois. Eu vou ali assistir uma série. Vou passar um tempo aqui com a família, fazer uma outra coisa. A carne não quer orar. A carne não quer buscar a Deus. É bom, perguntando para vocês, naturalmente falando, você ficar ajoelhado falando com Deus. É bom, naturalmente, ficar ajoelhado um tempo? Não é luta, é batalha. Mas por quê? Porque a pessoa está na carne. A carne não quer orar. A carne não quer se santificar. A carne não quer buscar a Deus. A carne não quer, ler a Bíblia. A carne não quer ler a Bíblia. Mas o Espírito quer. Há muitas pessoas que acham um pouco confuso essa parte de carne e Espírito. O que é a carne? O que é o Espírito? Põe a primeira imagem, por favor, reverendo Luiz. Olha só. Muita gente acha que é isso que acontece, A pessoa está ali no meio, aí tem um anjinho de um lado falando para ela fazer o bem, para ela fazer o que a palavra diz. Do outro lado tem um diabinho. Alguém tem isso aí? Eu nunca vi. Eu olho aqui, não tem nada. Eu olho para cá, também não tem nada. Isso daí não é a carne, nem é o Espírito. Próxima imagem, por favor. Outros acham que é isso aqui, É de um lado a carne, de um lado ali as trevas, está puxando como um cabo de guerra. E do outro lado está o anjo lá tentando puxar. Tentando pegar ali, tentando te arrastar para o que é bom, para te arrastar para a palavra, e não consegue. Não é assim. O que é? O que a Bíblia nos fala? Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Aqui do lado de Romanos. Tem Coríntios, passa um pouquinho, você já chega no Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos acompanhar pelo plasma. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Próximo versículo, pode indo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha só, pode voltar lá no 17. O espírito aqui, ele é com o quê? Com E maiúsculo, certo? Ou seja, não é o espírito do homem, não é o espírito humano. É qual? É o Espírito de Deus. O Espírito que a Bíblia fala é o Espírito Santo. É o Espírito que estava sobre Jesus. É o próprio Deus em nós, nos transformando, nos trazendo a sua vontade. E a carne? O que é a carne? A carne é o seu corpo. A carne é você. A realidade não é uma parte boa, uma parte ruim, brigando ali com um cabo de guerra. Não. É o quê? Somos nós, a nossa vontade, o nosso querer, lutando contra a vontade de Deus. Lutando contra o que o Espírito de Deus nos mostra. É isso que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o nosso eu, por isso que a Bíblia fala que nós temos que negar a nós mesmos. Por quê? Porque senão não vamos cumprir o que a palavra diz. Para sermos como Jesus, nós temos que andar segundo Ele andou. Não segundo o nosso pensamento, segundo as nossas opiniões, o que nós queremos, não. É sobre o que a palavra de Deus diz. Próximo versículo, por favor. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são? Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, pode ir. Idolatria, feitiçaria,
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, pode ir, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Dá até um tempo para respirar, né? É muita coisa. A carne, ela deseja muitas coisas. A carne, ela guerreia contra o Espírito de Deus. Por quê? Acerca das quais vos declaro, como já antes vos digo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai entrar. Quem anda pela carne, quem cumpre os seus próprios quereres, o seu próprio desejo, não vai entrar no céu. É só quem anda no Espírito Santo. É só quem anda pelo Espírito. O que é andar no Espírito? É andar na palavra. É andar na palavra de Deus. Próximo versículo. Mas o fruto do Espírito Santo, quando você começa a andar com Deus. Lembra que eu falei da criança? Ela começa a imitar o pai, começa a imitar os mais velhos. O que acontece? Ele começa a imitar, querendo fazer igual. É assim também espiritualmente falando. Nós começamos a imitar Deus, conforme nós andamos com Ele na sua palavra. Olha só, o fruto do Espírito, o resultado é amor, alegria, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Irmãos, isso aqui é muito forte para nós. É isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque isso que tem que estar no nosso coração. Não ceda a carne, ceda a palavra de Deus. Se coloque como, você tem que às vezes, como Paulo dizia. Paulo dizia que ele tinha que esmurrar a carne. Não estou falando para você se bater não. Mas estou falando que você deve vencer a si próprio para fazer a vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela não muda. Por quê? Porque ela está registrada na palavra. Próximo versículo. Contra essas coisas não há lei. Você não vai ver nada que impeça você de andar com Deus na palavra. Na palavra só tem coisa boa. Na palavra só tem o quê? Só tem vida para você. Se você andar na palavra, você não vai se arrepender. Você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque nós temos que andar pelo Espírito. Fora dele não tem nada para nós. Como eu falei semana passada, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade, o quê? E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, se ele é o caminho, longe dele tem o quê? Tem perdição. Longe dele tem o quê? Ele é a verdade, tem o quê? A mentira. Se ele é a vida, tem o quê longe dele? Morte. Fora da palavra, você encontra só isso. Mas na palavra, você encontra vida. E vida com abundância. Deus ele tem coisas grandes para nós. E para finalizarmos, no Salmo 119. Salmo 119. Vou acompanhar aqui melhor. 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando-o conforme a sua palavra. Se você observa o seu caminho, o seu caminhar com a palavra de Deus, você não tem como ir numa furada. Você vai andar com Deus e você vai ser semelhante a Jesus. Jesus ele nos deu exemplo. Para quê? Para nós seguirmos. Siga Jesus. Imite-o. Seja como Ele. Busque ser como Ele. A palavra de Deus ela nos fala, é João 14, 12. Pode colocar no plasma, por favor? João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Você fala, é impossível, eu não consigo. Eu não consigo viver como Jesus, eu não consigo ser como Ele. Se você crer nele, se você acreditar nele, Ele vai fazer o quê? O que você vai poder fazer? Fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores. Você tem que andar com Deus e você vai ver a glória dele resplandecer sobre o seu caminho. Amém?